a nossa segunda e última série das parábolas de Jesus. Nós tivemos a primeira série nos meses de março, abril e maio, depois outra série e agora vamos terminar o ano com esta segunda e última série das parábolas de Jesus. Nós já estudamos uma primeira série, 13 domingos, agora mais 13 domingos. Nós praticamente esgotamos o assunto das parábolas de Jesus com essa segunda e última série que vai até o final de novembro. Vários irão participar, vai continuar sendo bênção, porque as parábolas foi um ensinamento que Jesus usou contando histórias comuns do dia a dia e na aplicação das parábolas, então Jesus coloca o seu ensinamento e nós somos abençoados pelas parábolas que Jesus usou em todos os evangelhos. E hoje nós vamos estudar mais uma delas, uma parábola rica que Jesus coloca, está no Evangelho de Lucas. Aliás, só o Evangelho de Lucas registra esta parábola. Mas vamos orar em primeiro lugar. Bendito Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado porque temos a tua palavra, podemos abrir, ler, ter liberdade, estudar, ouvir da tua palavra e crescer no conhecimento da tua palavra. Nós precisamos crescer, conhecer mais. E a IBAC, as aulas da IBAC, elas permitem, favorecem esse ensinamento através das discussões, da aula que serão apresentadas. E nós louvamos ao Senhor por mais este estudo que vamos apresentar nesta aula, uma parábola importante de Jesus. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus por essa bênção, por essa oportunidade de estudar a palavra do Senhor, por quem nós oramos e agradecemos. Amém. Esta parábola, então, é peculiar de Lucas e, na verdade, estudiosos dizem que pode ter sido um conto gerado no Egito e que, se for um conto, Jesus transforma em parábola e coloca a sua assinatura nessa parábola que nós vamos estudar hoje. É a parábola do rico e Lázaro. Outra coisa interessante, é a única parábola de todas elas que é nominado o nome de uma pessoa, Lázaro. É interessante, porque nenhuma outra parábola tem nome. É uma mulher, um homem. Mas nesta parábola especificamente é dado nome. Então pode ter sido um conto, Jesus então faz a adaptação e transforma em uma parábola. Então nós vamos estudar hoje a parábola do rico e Lázaro. Esta parábola tem alguns destaques, como já falei, especificamente o nome de um personagem. Nós vamos ver os personagens, um deles é Lázaro. E isso está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Se vocês permitirem, eu vou ler os 13 versículos, e você, se tiver com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar ou também ouvir a leitura, e depois nós vamos analisando versículo por versículo, e vamos passeando, caminhando nesta parábola para tirar lições importantes desta parábola do rico e do mendigo. Capítulo 16 de Lucas, começando no versículo 19, a palavra de Deus diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, depois nós vamos falar da púrpura especificamente, e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do homem rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. É um estado calamitoso de Lázaro. Aconteceu, no versículo 22, morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Observem a palavra sepultado, nós vamos depois voltar a ela. No 23 diz, no inferno, depois nós vamos voltar nesse versículo 23, que é uma conotação interessante. No inferno
estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Verso 24. Então, clamando, disse: Pai Abrão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O verso 25 diz: Disse, porém, Abrão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. O 28. Porque tenho 5 irmãos. Ele tinha 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O 30. Mas ele insistiu: Não, pai Abrão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E para finalizar o texto, o verso 31 diz: Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vocês acompanharam essa leitura? Então nós vamos ver agora os personagens desta parábola. Obviamente, o homem rico. Não há um nome específico dele, apenas um homem rico. Lázaro é o mendigo. É a única parábola que é registrado o nome de um personagem. Depois aparece Abraão. Depois, o quarto, aparece os 5 irmãos do homem rico. Ele se preocupa com os 5 irmãos que estão em terra. Lembrem-se que o homem já morreu, mas os 5 estão vivos, estão na terra. E Moisés e os profetas. Abraão faz referência a Moisés e também aos profetas. Mas antes de entrar na parábola, ela começa já dizendo, logo no início, no verso 19, que o rico se vestia de púrpura e linho finíssimo. Deixa eu só dar uma curiosidade aqui. A púrpura é obtida através de um molusco, murex. Esse molusco só é encontrado no Mediterrâneo. E ele produz uma secreção, e daí, então, essa secreção, quando exposta ao sol, ela vai se tornando cada vez mais brilhante e assume essa cor púrpura. É o corante mais caro do mundo da época, a púrpura. Mais caro que existia. Olhem bem, precisava de 12 mil conchas desse murex, desse molusco, que produzia a enorme quantidade de 1,4 gramas. 12 mil conchas, 1,4 gramas de púrpura, dessa tintura, que dava apenas para atingir a bainha, uma pequena parte de uma veste. Se vocês não ficarem bravos comigo, eu vou dar o nome químico da púrpura. É o 6,6-dibromo índico. Não fiquem bravos comigo, que essa é a parte química desse corante famoso na época. Tão famoso que chegou ao império e chegou à mesa de imperadores. E eles tiveram que resolver como fazer a cultura, a pesquisa, a produção dessa púrpura. Foi um problema grave no Império Bizantino, e eles tiveram que regular, de certa forma, a produção desta púrpura, mais caro do mundo da época. Então essa é a história da púrpura. O parábola começa dizendo que o rico vestia de púrpura e de linho finíssimo. Então nós vamos analisar um pouco agora, caminhar aqui versículo por versículo, para nós entendermos esta parábola do rico
e Lázaro, do mendigo, né? Então, o homem rico. Vamos voltar agora no versículo 19, eu vou repetindo e nós vamos caminhando. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias regalava-se esplendidamente. O verbo regalar aqui é sinônimo de felicidade. Ele se regalava. Banquetes, festas. Era o rico. Ele vestia de púrpura e de linho finíssimo. E nada é dito contra qualquer pecado dele. O problema dele é que ele vivia exclusivamente para si. Nesse caso, aí se achava a sua condenação. Egoísta, vivia para si. Esse é o versículo 19. O versículo 20 e 21 diz: havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as suas úlceras. O nome Lázaro significa Deus socorreu. Mas ninguém socorreu esse homem infeliz. Ninguém. Ele sofria, ele ficava à porta da casa do rico, era um grande portão, uma casa enorme, coberto de chagas. Indica uma desgraça física. E é enfatizado ainda na parábola que os cães vinham lamber suas úlceras. Era um quadro terrível. Desejava se alimentar, mas não conseguia. Um homem tinha tudo, o outro não tinha nada. O verso 22, nada é dito sobre a situação religiosa dos dois, do rico e do mendigo. O verso 22 diz: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A situação religiosa, não se comenta aqui a situação religiosa nem de um nem do outro. Nada é informado sobre a situação religiosa desses dois personagens. Lázaro era fiel servo de Deus. Os anjos o levaram para o seio de Abraão. Ele foi colocado no seio de Abraão. O rico foi sepultado. Quando aparece aqui a palavra que o rico foi sepultado, a conotação que dá é que foi um enterro de muita pompa e circunstância. Foi acompanhado, tinha todo um aparamentado, tinha todo um ritual e foi sepultado. Então aqui devemos entender como uma referência a um funeral propício a toda a ostentação daquele homem que esbanjou tudo na sua vida. Viveu de forma luxuosa e, sem dúvida, seu sepultamento faz jus à sua importância. Era um homem importante, um homem rico. O verso 23 é um assunto interessante, profundo até, porque a palavra que aparece aqui, logo no início do verso 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A palavra inferno aqui veio da tradução, veio de Hades. Hades. O rico está em tormento. Então, Hades aqui é traduzido como inferno, é um termo neutro até. Fala da habitação comum. Qual é a habitação comum quando nós morremos? Sepultura. Bons e maus vão ser sepultados. Então, é um termo neutro, em certo sentido. Todavia, no Novo Testamento, o termo nunca é usado com respeito aos salvos. Não aparece. No texto parece ser equivalente à palavra Gena, G-E-E-N-A, que refere-se a um vale de Inom, fora das muralhas de Jerusalém. Esse vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas. Resto de animais e toda espécie de imundície. Usava-se enxofre
para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Então Jesus usa este vale como símbolo de uma destruição eterna. Várias passagens na Bíblia, Jesus faz referência. Por exemplo, em Lucas 12, 5, Jesus faz uma referência sobre esse vale. Claro que não aparece o nome do vale, mas Lucas 12, versículo 5, Jesus diz: eu, porém, vos mostrarei a quem devíeis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Olha a palavra aí novamente. Sim, digo-vos, a este devíeis temer. Então, aqui é uma palavra inferno, então ela tem a conotação de Hades, mas também leva a conotação de Gena. Isso pode ter causado alguma confusão na tradução do hebraico, do grego. A utilização da palavra inferno, por exemplo, que com o tempo ficou associada à ideia de um tormento ardente. Ou a falta de coerência da tradução dessa palavra hebraica pode ter resultado em alguma confusão na mente dos leitores. Mas o fato é o seguinte, ele está no inferno. O rico está no inferno. O verso 24, o texto aqui, nesse item 4, a palavra tem uma equivalência como Gena. A pronúncia pode ser Gina. No verso 24, a atitude do rico, pai Abraão, são palavras humildes. São palavras humildes. Mas há uma nota de arrogância com respeito a Lázaro. Observe bem a leitura do verso 24. Então, clamando, o rico disse: pai Abraão, é uma palavra com certa humildade, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda, aí está a arrogância, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Primeiro ele reconhece pai Abraão, mas depois tem essa conotação de arrogância. Manda que Lázaro vá lá, molhe a ponta do seu dedo, eu estou aqui morrendo de sede, nesse tormento ardente que não termina nunca. O verso 25 e 26 tem essa conotação, Abraão nega o pedido, mas tem um trato de ternura aí, mas indica uma grande reviravolta. Há um abismo entre os dois. Verso 25 e 26. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens. Teus, aqui, este adjetivo teus, é significante. Os teus bens em tua vida. E Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormento. Então, Abraão recusa o pedido. Abraão recusa o pedido dando razões. O trato de Abraão é de uma ternura, filho. Uma reviravolta. Esse adjetivo teus é significante. Poderia ter passado algum tempo com as coisas de Deus, o homem rico. Ele poderia se deleitar com a palavra de Deus. Poderia. Ele poderia ter dado esmolas. Poderia. Lázaro tinha estado suficientemente perto dele, muito próximo, no portão da sua casa. Então, para o rico, os bens tinham sido púrpura, linho finíssimo, banquetes. Ele se regalava esplendidamente, a palavra diz. E Lázaro tinha recebido os seus males. Neste caso, não há o adjetivo seus. Não há. Vou ler novamente. Lembra-te de teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então, Lázaro não fala aqui dos seus. Lázaro não reclama dos males. Mas há uma escala de valores. O equilíbrio é corrigido. A justiça é feita. E outra coisa, há um abismo entre nós, entre ambos. Este é um detalhe interessante. Significa que na vida do além, não há passagem de um estado para o outro.
Não pode haver. O verso 27 e 28, pela primeira vez, o rico demonstra interesse em outras pessoas, nos seus 5 irmãos. E Lázaro não se pronuncia em todo o diálogo. Lázaro não fala mais nada. Ele aceita a sua condição. O verso 27 e 28 diz: então replicou: Pai, o rico está dizendo, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele está preocupado com seus irmãos, sua casa paterna. Ele tem 5 irmãos. Ele está no lugar de tormento. Obviamente, ele não deseja, não quer que os seus irmãos também cheguem naquele lugar que ele está sofrendo. Pede para Lázaro molhar a ponta do dedo. Então, é a primeira vez que o rico demonstra interesse nos 5 irmãos. E no verso 29 a 31, encerrando a parábola, depois nós vamos entrar que lições esta parábola nos apresenta, os versos 29 a 31 diz: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha, eles tinham, não é Moisés, mas tinham os escritos. É claro que nessa época não tinha o Novo Testamento, mas tinha o Velho, tinha os escritos de Moisés. Então, Abraão faz referência. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele acha, ele supõe que alguém pudesse falar com os irmãos, mesmo estando morto. E o verso 31, para encerrar a parábola, depois nós vamos entrar nas lições. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, os escritos, o Velho Testamento, também se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o rico tinha os escritos de Moisés e os profetas, mas eles foram negligenciados pelo rico. Abraão nega que ressuscitado traria alguma convicção assim com os irmãos, mesmo se fosse possível. Esse é o enredo, é a história desta parábola do rico e Lázaro. Vamos ver agora que lições essa parábola nos traz. Primeiro, fala de uma advertência contra a avareza. Não tem nada errado em ser rico, quero ressaltar bem isso, bem claro. Nada errado. José de Arimateia era um homem rico. Ele pediu o corpo de Jesus, pagou. Abraão era um homem rico. Gado em quantidade enorme. Propriedades. Homens que trabalhavam para ele. Nada errado em ser rico. O problema é a palavra avareza. O Lázaro clamava, pedia para comer alguma coisa que caía migalhas da mesa do rico, mas não atendeu o seu pedido. Então, a primeira lição é a advertência contra a avareza. A segunda lição que nós tiramos dessa parábola é: autojustificação não pode livrar ninguém. Não pode. A parábola foi dirigida aos fariseus. Eles também chamavam Abraão de pai, os fariseus, assim como o rico da parábola. Pai Abraão. Lá no capítulo 8 de João, Jesus usa várias vezes a palavra eu sou, que para o judeu era uma ofensa. Eu sou? Não pode. Lá eles chamam nosso pai Abraão. Então, a autojustificação não pode livrar ninguém. Não tem como. A terceira lição: após a morte, nada mais pode ser feito. Nada mais pode ser feito. Enquanto há vida, há esperança. Não existe qualquer possibilidade de comunicação entre mortos e vivos. Não existe. Não existe, simplesmente. Nem mesmo é possível alterar a condição eterna após a morte. Também não dá mais. Enquanto há vida, há chance, há oportunidade. A situação tanto do homem rico e Lázaro está fixada para sempre. Está determinada para sempre. Não muda mais.
A quarta lição é sobre o sofrimento eterno, que é um alívio, é sem alívio. O sofrimento eterno é sem alívio. O ensino que a morte é um sono. Olha a profundidade da parábola quando nós paramos, lemos e meditamos. Que o ensino que é um sono e que a pessoa fica totalmente inconsciente, não se justifica na palavra de Deus. Não há nenhuma sustentação bíblica a respeito da pessoa estar dormindo depois da morte. Jesus deixa claro que os que já partiram estão plenamente acordados e conscientes. Você sabia disso? Estão acordados e conscientes. A citação lá depois em 1 Tessalonicenses, no versículo 4, no capítulo 4, de 13 a 18, comenta sobre isso. Não tem base bíblica. Não tem base bíblica. A salvação é uma obra inteiramente divina. Se o Espírito Santo não regenerar o pecador, nem mesmo o maior dos milagres poderá convencê-lo do pecado. É obra do Espírito Santo. O rico estava completamente enganado. Olha só a situação. A ressurreição do outro Lázaro, o irmão de Maria e Marta, aquele que Jesus chega na região, a irmã corre e diz: Senhor, ele já é morto de 4 dias, cheira mal. E Jesus diz: hoje você vai ver a glória de Deus. Jesus se aproxima daquele quadro e grita: Lázaro, sai para fora. Ele estava enfaixado, 4 dias, cheirava mal. Mas olha, observe bem, em João 12:10, o que os fariseus queriam fazer com esse Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Então, por isso que no item 5 diz que o Espírito Santo não regenerar nem o maior milagre. Jesus ressuscita um homem que estava morto há 4 dias. Em João 12:10, capítulo 12, 9, 10 e 11, diz o seguinte: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, o irmão de Maria e Marta, a quem o ressuscitara dentre os mortos. Que milagre extraordinário. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Não foram, eles queriam matar Lázaro para acabar com a história. Vamos eliminar esse Lázaro aí, porque tem muita gente crendo. Aliás, o verso 11 diz: porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então o rico estava completamente enganado, redondamente enganado. A ressurreição do outro Lázaro não foi para a conversão dos incrédulos. Não serviu. Eles queriam matar, assassinar Lázaro. Queriam então planejar a morte do Lázaro que Jesus, o outro Lázaro, não tem nada a ver com o Lázaro desta parábola. O rico, mesmo após a morte, não demonstrou arrependimento. Vocês observaram na leitura. Ele apenas lamentou o seu sofrimento. Lamento, estou aqui em tormento. Mas em nenhum momento indicou que compreender os mandamentos do Senhor. Em nenhum momento. Ele queria resolver a sua situação. Então, essas são as lições desta parábola. E, para finalizar, esta frase, né? A parábola é um convite ao arrependimento. É um convite muito claro. Arrependa-se enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque depois da morte, nada mais pode ser feito. Ainda há tempo. Enquanto há sopro de vida, enquanto estamos vivos, Jesus está nos convidando através desta parábola. É tempo. Não deixe para depois. A morte anda nos rodeando nesse tempo de luta, de pandemia. Quantos pai de família, mãe de crianças morreram, foram para os hospitais e não voltaram mais. Arrependa-se enquanto há tempo, porque depois não há mais oportunidade. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor traga ao coração de você esta palavra do rico e Lázaro.
que você possa estar em paz, em alegria, em paz com o Senhor. Nós oramos nessa hora e queremos agradecer pela oportunidade de estudar esta parábola de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado por essa parábola tão rica, tão profunda, do rico e Lázaro, que nos traz a clareza de que enquanto há vida, há oportunidade. E assim, Pai, nós possamos viver, aprender a viver como Jesus veio a nos ensinar. E possamos viver a vida abundante que Jesus nos deu. Porque depois estaremos, aqueles que têm o seu sangue lavado no Cordeiro, estarão conscientes, ativos, para sempre, aguardando o juízo final nos braços do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde, e possamos aprender de Jesus nesta parábola extraordinária. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.